Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos trazer para o nosso episódio a visão do usuário sobre o setor do transporte por ônibus. Diariamente, mais de 2 milhões de cariocas embarcam nos ônibus da cidade para irem trabalhar, estudar, realizar seus afazeres. E nós do Rio Ônibus entendemos que o melhor caminho para prestar um serviço de qualidade é nos aproximando e ouvindo os usuários em todas as oportunidades. Por isso, no episódio de hoje, convidamos mais uma vez Luiz Guilherme, fundador e administrador da página Transporte da Zona Oeste, que é uma referência no setor de mobilidade urbana carioca e que dialoga diariamente com praticamente 30 mil passageiros, né, Luiz? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo. Me chamo Luiz Guilherme. Há mais de 3 anos administro a página Transporte da Zona Oeste, representando não só os passageiros da região da Zona Oeste, mas de todo o município do Rio de Janeiro e tentando, da melhor forma possível, trazer o diálogo entre as empresas de ônibus e o público usuário. Sim, até falando aqui, citando o Luiz Guilherme e toda a equipe do Transporte Zona Oeste, são uma grande fonte de referência para a gente aqui, até da operação que vai acontecendo na rua em tempo real. A gente, recentemente, aquele trágico episódio dos 35 ônibus incendiados, boa parte das informações que circulou aí pela imprensa, pelas redes de TV, pelo rádio, pelos jornais, foi encaminhada pelo Rio Ônibus para esse pessoal, depois de ter recebido do pessoal da página. Eles iam passando para a gente em tempo real. Eu lembro, né, que você mandava uma mensagem: olha, tem 2 ônibus queimando em tal lugar. E quando eu ia totalizar, olha, já tem mais um, tem mais um, tem mais um. E até fechar foram 3, 4 horas ali de pânico na cidade e eles dando informação sempre em tempo real. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento também no dia de um episódio tão triste para a nossa cidade, mas que mostrou a capacidade que as mídias sociais têm, que as pessoas interessadas, que os busólogos que compõem também o seu grupo, né, de trazer essa informação em tempo real e de interagir com as autoridades, tentando dar uma solução para o problema. Bom, então vamos entrar aqui no nosso assunto. Luiz, para nós, o ano de 2023 foi um sinônimo de avanço no nosso setor. A gente renovou mais de 1.150 ônibus, retomamos mais de 110 linhas aí, atendendo às determinações da SMTR, contratamos mais de 500 novos colaboradores, o setor que vinha demitindo voltou a estar contratando, e hoje já temos 83% da frota equipada com ar-condicionado, e a gente espera em breve conseguir totalizar isso. E a gente queria saber, então, a gente aqui celebra essas melhorias, mas sabe que ainda tem alguma coisa aí para ser feita. Mas eu queria saber a tua visão, a visão dos usuários. Há uma percepção sobre essas melhorias? Sim, com certeza. A gente hoje, principalmente quem mora na região da Zona Oeste, a gente vê uma diferença muito grande em algumas linhas e algumas empresas que há um tempo atrás não tinha. Eu vou citar aqui um exemplo claro, o Transportes Campo Grande. Sim, Eu utilizei o 397, que é a principal linha da empresa, anteontem, vindo de uma viagem também de compromisso da página, e eu comentei com os amigos lá também da equipe que há muito tempo eu não usava um 397 onde o coletivo não estivesse inteiro, e como eu utilizei na noite da de terça-feira. O veículo conservado, andando super bem, totalmente inteiro e que faz a viagem ficar mais tranquila. Então, assim, o passageiro entende que está tendo um esforço para melhorar. A gente sim, sabe que ainda não está ao nível que o passageiro deseja, mas já está numa elevação considerável comparado a 2022, por exemplo, 2021 e até na pandemia. sim, Vir de uma crise agravada por uma pandemia e chegar num ano onde uma só empresa conseguiu trazer, mesmo seminovos, quase 60 carros, é de se reconhecer sem dúvida alguma. Podemos citar outros exemplos. Na Zona Norte, a versão VG, que a gente sim. chega na Zona Sul, a 483, a 497, veículos despadronizados e com ar-condicionados. São seminovos, são seminovos.
mas já dá uma boa qualidade na frota comparada à frota que tinha antigamente. Temos empresas que estão comprando carro zero, que antigamente ninguém imaginava, davam como empresas falidas. Versão Pavunense veio em peso com carro zero. A gente chega no centro do Rio, é só carro zero da Pavunense. Então, assim, o passageiro está vendo melhoras, o passageiro é exigente com razão, Sim, mas não se temos que discute. reconhecer que o esforço é grande, que realmente está tendo uma melhora considerável. Então, tá bom, te agradeço. É um trabalho que a gente vem realmente desenvolvendo. A gente conversa aí todos os dias, praticamente, a gente troca mensagens e tudo. O diálogo do É, passageiro com a empresa, com o Rio Ônibus, é importante nessa melhora também. sim, Sem o sim, diálogo, nada vai para frente. Tem que haver o diálogo. E com esse diálogo, com os esforços, estou vendo que está melhorando bastante no dia a dia. sim, sim. Então, bem, a gente tem esses bons números, a gente reconhece que ainda há muito que se fazer para chegar ao nível de conforto que o pessoal quer, mas até lembrando, há alguns anos atrás, quando a idade média da frota era de 2 anos e meio, né, antes dessa crise toda que começou a piorar mesmo em 2016, mesmo com a frota nova, com mais linhas em operação, com muito mais frota na rua, a gente também tinha reclamações. Então, a gente sabe que vai ser difícil conseguir atender integralmente aos anseios aí do usuário. Mas esse esforço, ele realmente, como você disse, ele vem sendo feito e cada vez mais é importante o diálogo para que haja a compreensão, que muitas vezes a pessoa fala, por que que não cria uma linha nova aqui? Por que que não bota mais ônibus lá? A gente tem que explicar, olha, eu não boto mais porque eu realmente não consigo. Pô, se eu tivesse condições, colocaria. Por que que você não cria uma linha nova? Outro dia na página se debatia muito, por que que não Sim. tem uma linha assim e tal? Porque não depende das empresas colocarem as linhas. Aqui no município hoje tem todo o protagonismo da Secretaria de Transporte. Ela hoje é que determina as linhas que vão rodar, a quantidade de viagens, tudo isso. Então, o que a gente faz hoje no Rio Ônibus, quando recebe algumas reclamações, é orientar o pessoal, olha, fale direto com a secretaria, que aí você vai conseguir levar o teu pleito a quem hoje faz todo o planejamento. O que a gente faz hoje é cumprir aquilo que vem determinado. E hoje a gente tenta ao máximo trazer o passageiro para dentro da empresa. Sim, Mesmo que seja de uma forma indireta, a gente meio que através de live, gravações, sim, a gente consegue trazer para o passageiro aquele entendimento do que a empresa está necessitando, do que a empresa está prestando serviço hoje, a empresa também consegue entender o que o passageiro necessita. sim. Então, uma troca de informações que faz meio que uma integração para poder tudo sair perfeito. Exatamente. Então, bem, a gente tem esses bons números, a gente reconhece que ainda tem realmente que melhorar vários aspectos, e a gente, esse ano, tem boas expectativas, né, para conseguir vir nesse pique que a gente veio em 2023, manter em 2024, para melhorar. Na sua visão, então, o que é que ainda pode melhorar? O que é que você apontaria assim, olha, vocês têm que focar nisso? Hoje, muita reclamação na nossa página ainda é a questão do ar-condicionado. A gente Sim. vê que ainda tem veículos sem ar-condicionado nenhum, equipamento É que chamado nem, unidade de que nem foi quentão, instalado. pela idade de quentão circulando, alguns veículos ainda antigos circulando, mas também a gente para e pensa, poxa, se for tirar esses veículos agora, vai diminuir a frota de novo. Sim. Então, o passageiro também tem que ter um pouco de paciência. Mas, se focar hoje, mesmo que sejam veículos um pouquinho mais velhos, igual tem empresa que está comprando veículo 2014, mas Sim, com ar-condicionado, o ar-condicionado ligado, funcionando, com certeza vai levar ainda mais essa satisfação do passageiro. Porque hoje, como eu mesmo comentei com você, 36 graus hoje, 9 e pouca da manhã. Passageiro que está num coletivo sem ar-condicionado, com certeza ele não está satisfeito. Mas sim. aquele que está num veículo com o ar-condicionado ligado, geladinho, mesmo a gente sabendo que com 36 graus o ar-condicionado não vai estar 20 graus. Não vai estar Tem uns aquela 26, vinte e diferença sete, de 28. 10 graus da parte interna para a parte externa. São 8 graus Ou é de 8 a 10 a mais ou BNT. menos. Mas mesmo assim o passageiro vai estar satisfeito. Então, focando bem na parte da climatização, o passageiro vai ficar bem mais satisfeito do que já está. Certo. E com relação às linhas, você ainda vê muitas linhas a serem retomadas, especialmente na Zona Oeste. O nível que voltou de operação de linhas reativadas, de tudo isso, já vem atendendo bem o pessoal. Bem, Pode ter uma reclamação de querer mais horários, sim, sim. isso tudo, certo? Citando como exemplo lá na minha região, onde eu moro, teve uma linha que voltou, está atendendo passageiro, não está, como eu falei, 100%,
por causa da questão da frota, horários, mas como também você tem que entender que a empresa não tem aquela quantidade de carro para colocar na linha como o passageiro deseja, às vezes o passageiro deseja uma quantidade desnecessária também numa Tem que linha, ter uma relação que o exatamente, serviço para se pague. poder prestar o serviço, mas está melhor do que estava. A gente Sim, consegue ter um atendimento melhor do que a gente tinha, porque se antigamente a gente não tinha uma linha e hoje a gente tem, então obviamente está melhor. Só sim. precisa ir readequando de acordo com o passageiro. Aí entra a questão do diálogo. Se houver o diálogo empresa-passageiro, tudo fica perfeito. Aí eu te digo, empresa, passageiro, secretaria Também. também, que isso é Porque tem fundamental a para a parte de gente. colocação de linha, a secretaria. Agora, readequação, o carro está com problema de manutenção, o carro. Essa parte tem com Empresa, as empresas. diálogo O empresa-passageiro, ar-condicionado, horário, manutenção essas é com a coisas. gente. Então, beleza. Então, vamos mudar um pouco do tema. A gente, de certa forma, começou a falar dele quando falou dos ônibus queimados aqui no início, que é a questão do vandalismo. Você sabe que, infelizmente, a depredação dos ônibus é diária. E eu vejo que na página, todo mundo que pega um ônibus vai lá e posta: o ônibus tá faltando um martelinho. Hoje eu vi, até do BRT, ó, tá Sim, faltando o martelinho, já tem uma tampa caída. Depois postaram a foto de uma porta uma porta, pendurada que caiu em carros que são zero, sim. certo? E o que acontece no BRT também acontece no ônibus comum do SPPO, que é o sistema de ônibus. E te dando aqui os dados, você já deve ter visto na nossa página na internet. Foram mais de 2.000 veículos vandalizados, 25 foram incendiados, e fora aqueles colocados em barricadas e tudo. E deu um prejuízo só no vandalismo, são 24 milhões de reais no ano de prejuízo. Dava para a gente comprar mais 30 ônibus 0 quilômetro aí para colocar em operação. E a gente sabe que, além desse prejuízo financeiro que é causado para os consórcios, os passageiros acabam sendo diretamente prejudicados. Como é que vocês enxergam isso, essa situação do vandalismo? O que é que você acha que a gente pode fazer como sociedade para dar um basta nessa situação, para a gente conseguir que o bem público, que é o ônibus, seja respeitado e mantido? Então, hoje, eu vou ser um pouco polêmico, eu não vejo das autoridades a mesma visão contra o vandalismo que é visto no BRT. Hoje a gente vê o ônibus da 474, por exemplo, que é o mais visado em questão de vandalismo, ser atacado na Zona Sul, ser atacado na Orla, Sim, e a gente não vê o município com a guarda municipal intensa na Zona Sul para inibir esse vandalismo do mesmo jeito que eles fazem com o BRT. sim, Aquele ato dos 35 ônibus incendiados, eu vou ser bem sincero, impactou muito na minha região. Porque uma semana antes, a gente teve um reforço de frota de 5 carros, de 16 passou para 21. Uma semana depois, voltamos para 16. queimaram Porque 9 ônibus da mesma queimaram empresa que da é mesma de lá. empresa, a empresa teve que readequar o número de carros para poder atender as outras linhas, e a gente saiu no prejuízo. E eu venho falando isso muito para passageiro. O passageiro reclama, tô há 20 minutos no ponto. Eu falei, gente, se não tivesse incendiado os 9 carros, hoje a gente ficaria no máximo 5 minutos. Ou seja, não é culpa da empresa. A empresa teve que se readequar. A Sim. empresa não tem frota porque queimaram os carros dela. E E aí queimaram carros com um mês de uso. exatamente, carros. Teve um carro dessa empresa que eu fiz a cobertura da chegada dele em maio na garagem. No mês depois, o carro estava sendo incendiado em Campo Grande. E aquilo impactou muito. Aquilo fez tanto a nossa equipe mudar um pouco a visão da coisa Sim, e o passageiro também. Mas entra aquela questão: o poder público poderia fazer a mesma ação de prevenção ao vandalismo que faz no BRT, também fazer com os convencionais. Porque sem o convencional, desculpa a crítica, ninguém chega no BRT. Então, se tiver mais 9 ônibus incendiados hoje, vai ser menos 9 ônibus que vai integrar com outro sistema, seja o BRT, o trem, o metrô. sim. Ou seja, precisa haver do poder público hoje uma maneira de inibir o vandalismo do mesmo jeito que eles fazem a prevenção no trem, no metrô ou no BRT. Certo. A gente, recentemente, o Rio Ônibus esteve junto com a Secretaria de Ordem Pública, levando esse pleito até por uma questão das praias. Você citou bem a 474, a 483, que é da 483, VG. 457, Então, 433. Eu estou até no grupo é, do WhatsApp da 433 e muito se fala na questão do pois vandalismo. é. Então, é um problema sério. E a gente fez um apelo que tivesse, por exemplo, não tem o BRT seguro, Sim. tivesse o ônibus seguro, ou vá para a praia de ônibus com segurança, alguma coisa assim. A gente conversou e espera que
que essa conversa que a gente teve lá, com os apelos que a gente está fazendo com tudo isso, que a gente tem aí sucesso. A gente está até em breve, agora no início do ano ainda, a gente vai lançar uma campanha maior sobre essa questão do vandalismo. Mas o pessoal aqui, nossos ouvintes vão ser informados e você também será informado em primeira mão para participar. Não, hoje, agora assim, chega a época do verão, é praticamente medo do trabalhador pegar ônibus, chega a Zona Sul, ônibus que vai para o centro e passa pela Zona Sul, pegar ônibus no verão, porque sabe que vai ter dor de cabeça, sabe que vai ter vandalismo. Ontem, à noite, eu recebi no nosso grupo da nossa equipe confusão no 483, lá no Rio Sul, porque vou ser sincero, os vândalos não estão mais ficando em Copacabana, estão subindo para o Rio Sul, Sim, para Botafogo, invadindo o ônibus agora da 309 na São Clemente, da 483 no Rio Sul. Ou seja, eles estão se readequando de acordo com que a polícia está se readequando. A polícia vai num lado e eles vão para o outro. A vai no polícia vai ponto para o outro final e e vão para vão o para o lado. ponto seguinte, Exatamente. ficam E, pulando e, o de pass- galho em e galho. isso afasta o passageiro, o pagante, do ônibus. O passageiro fala, pô, meu ônibus é vandalizado todo dia, eu passo sufoco todo dia, eu não vou pegar um ônibus, vou pegar o transporte E individual. acaba tendo medo de ser assaltado, porque não é Exatamente. só vandalismo. Junto com isso, vem uma onda, às Sem vezes, de contar furtos, de que a ameaças. empresa também tem aquele ônibus melhor naquela linha, e ela não vai querer colocar no verão, vai pegar um ônibus mais velho, vai colocar lá, e o passageiro que realmente paga passagem, que não é o passageiro que invade carro, porque quem invade carro para mim não é passageiro, é vândalo, se dá bem, porque fala, pô, por mim é velho mesmo, vai continuar quebrando. Agora, o passageiro que paga realmente sai no prejuízo. Sim, sem dúvida. Então, estamos de acordo com Sim. o assunto, muito bom. E, por fim, vamos abordar um assunto que é essencial para os usuários de ônibus, que é a questão da tarifa. Agora, em 2024, por decreto do prefeito, a tarifa pública não sofreu nenhum reajuste. Então, ela vai continuar em 4,30. Embora pelo acordo que foi firmado aí, que possibilitou essas melhorias todas, acordo firmado entre os consórcios, o Ministério Público e a Prefeitura, ali em 2022, que instituiu o pagamento do subsídio como complemento à tarifa cobrada da população, houve um reajuste do valor. A passagem que seria, por exemplo, 6,20 passou para 6,45. Isso provocou um aumento no pagamento do valor por quilômetro, que é pago aí, todo mundo sabe, a título de subsídio. Mas para o usuário foi mantido em 4,30. Então, isso quer dizer, passou direto assim, ninguém deu muita mídia, porque o que pesa mais a população, que gera mais protestos, reclamações e tudo, é quando realmente tem um aumento da tarifa. Mas a gente sabe que em mais de 100 cidades brasileiras hoje, os ônibus já funcionam com a tarifa zero, seja integral, seja no final de semana. Em São Paulo agora tem aos domingos e feriados. Então, na sua opinião e do pessoal, qual a importância de não ter tido agora esse aumento de tarifa aqui no Rio? Ela permaneceu congelada em 4,30 para o usuário, embora tenha havido, como eu disse, esse reconhecimento da necessidade de se cobrir os custos que aumentaram ao longo do ano. E o que é que vocês pensam aí no grupo lá sobre a questão da tarifa zero? Se isso é interessante para o Rio de Janeiro ou se essa política de manter uma tarifa mais baixa já atende? Como é que vocês enxergam isso? Isso é um tema que a gente vem falando muito no podcast, nas nossas mídias sociais, e vejo que não é uma discussão do Rio de Janeiro, hoje é uma discussão a nível nacional. A gente recentemente fez um podcast sobre isso com Daniel Santini e nos outros, como eu disse, né, falando. Como é que vocês, como usuários, enxergam isso? Então, a gente até estava comentando umas semanas atrás no nosso grupo de WhatsApp que poderia ser testada a tarifa zero hoje, nem que fosse aos finais de semana, através do BRT. O município do Rio precisa fazer um teste de viabilidade da tarifa zero, porque muita gente considera hoje a tarifa de 4,30 uma tarifa cara. Sim, Muito passageiro considera. E se houvesse um teste de tarifa zero aos finais de semana, eu tenho certeza que a demanda aumentaria. A sim, demanda aumentaria muito. Eu vou citar como exemplo as últimas eleições que tivemos, um ônibus de graça no município, sim, e muita gente estava indo votar e depois ia para o lazer. Estava indo para a praia, estava sim, fazendo qualquer outra coisa que, com certeza, se tivesse a tarifa sendo cobrada, o passageiro não iria fazer. certo. E o congelamento da tarifa hoje, ao não aumento da tarifa hoje, aumentando só o subsídio, está excelente. Porque o passageiro ficava com aquele medo. Todo início de ano o passageiro ficava pensando, Sim, pô, vai aumentar quantos por cento a tarifa? Quantos centavos a tarifa aumentar? Chegou a notícia que
entre aspas, que a imprensa não fez aquela divulgação que deveria ter sido feita, de que a tarifa não ia aumentar, o passageiro está ótimo. Obviamente, quem teve acesso à informação, muitos vieram perguntar para a nossa equipe se aquele valor de 6 e pouco era o valor da tarifa paga Sim, pelo passageiro. houve essa pergunta. E a gente explicando, não, o passageiro vai continuar pagando os 4,30. Esse valor é o valor que a prefeitura vai repassar para as empresas. Sim, E mesmo assim não vai ser, toma aqui esse a valor. diferença não. Vai ter todas as exigências que as empresas precisam fazer para poder receber o dinheiro, não é chegar, toma. Tem que cumprir a frota, a Exatamente. quantidade de viagens estipulada, uma série de coisas. E tem um valor diferenciado, se tem ar-condicionado ou não. Metade do valor para o carro sem ar-condicionado, Sim, o valor inteiro. E eu estava vendo, até a empresa lá de Teresópolis fez uma postagem na rede social dela, cobrando indiretamente o início de um pagamento de subsídio no município lá também. sim, Lá, citando um comparativo, é R$ 4,90 a passagem e os ônibus são sem ar-condicionado. Ou sim, seja, hoje a gente tem 85% da frota, né? Se me corrija se eu estiver errado, climatizada sim, e uma passagem 60 centavos menor do que a passagem em Teresópolis. E lá é horários reduzidos, é frota mais velha e a passagem é 60 centavos mais cara. Ou seja, hoje a gente está numa situação melhor que muito município aí dentro do estado do Rio e até fora do Rio. sim. Ou seja, hoje a gente está caminhando para uma mobilidade urbana melhor, mesmo não sendo a ideal comparado a outros lugares. Mas, claro, com o subsídio. Eu acredito que se não houvesse subsídio hoje, empresas que renovaram a frota com ônibus 0 km já teriam falido. É, Essa é a é, nossa realidade. a verdade é que o acordo que foi firmado aí com a Prefeitura e o Ministério Público, que possibilitou o pagamento do subsídio, deu Sim. no primeiro momento, permitiu a sobrevivência do setor, que não adianta, algumas empresas, são 9, são 11 empresas hoje em recuperação judicial, de um total de 29. E deu um alento ao pessoal, porque, olha, tem uma luz no fim do túnel. Então, algumas empresas que tinham uma situação já um pouco mais equilibrada estão renovando mais a frota com carros novos, outras em dificuldade, que o pessoal já dava como praticamente fechadas, É porque estão existe, comprando uns carros também, e principalmente também tem muitos carros que estão sendo reformados, sim, recuperados, até com pintura nova, com tudo existia, isso. ou existia, antes do subsídio, aquela, eu não digo expectativa, mas uma torcida que eu não concordo. Já a empresa tal não passa do final do ano, empresa B não O passa do pessoal, início do ano. De são re- os arautos do apocalipse, o Sim, pessoal quer que o negócio, tipo assim, quanto pior, melhor. só que aí, de repente, vê aquela, vamos dizer, aquela carraria para as empresas. Eu cobri a chegada dos carros da versão pavunense, por exemplo, e bombou. Então, pô, a empresa está comprando, Palmares, Campo Grande, VG, comprando seminovos. Pavunense chegou, opa, zero. Sim, Euro 6 ainda. Aquilo ali foi desculpa o termo, tapa na cara sem mão em cima dos críticos. sim, sim. E vem renovando, não foi um ou dois, Não, e tem vem mais renovando chegando agora. exatamente. Ou seja, a gente chega, como eu falei no início, a gente chega no centro do Rio, carro da Pavunense novo, a gente vê a 457, é carro da Verdun, é carro da Pavunense 0 km. Chega na 298, é carro 0 km. Tem um carro ou outro ali que ainda precisa de uma Tem, não, reforma, tem muita tem coisa para ser muito feita. carro que precisa no Rio, mas também tem muito carro novo. E o passageiro precisa enxergar isso. Não é só, minha linha está com um carro de ar, tá bom. Não, realmente, um carro só de ar numa linha não tá bom. Mas também não tá tão ruim como estava antes. Sim. Então o passageiro tem que reconhecer isso. Não, sem dúvida. E agora, uma pergunta que nem estava aqui no roteiro, mas para a gente falar aqui brevemente, emendando na questão da tarifa zero. É uma coisa que eu tenho trazido para os debates aí. Não adianta a gente ter a tarifa zero ou ter a tarifa mais barata e tudo, se a mobilidade urbana da cidade continuar do jeito que está. Entendeu? Porque hoje as pessoas não respeitam o corredor de BRS, invadem, o BRT ainda roda, mas mesmo com todo o BRT seguro, com toda a fiscalização, ainda tem muita gente que invade a calha, causa acidentes e tudo. Campo Grande ali está com obras que visam melhorar quando ficarem prontas, mas hoje está um nó ali, tá difícil de se andar, a região ali do Transbrasil também, chegando ao centro da cidade, no Terminal Gentileza, está terminando as obras também. Então, a gente ainda tem isso. Como é que você enxerga aí essa questão da mobilidade? Você acha que a gente vai ter que gravar um outro programa para falar sobre isso, mas como é que vocês estão enxergando essas obras que vêm sendo feito tudo isso? Você acha que tem um viés positivo, que concluídas trarão melhorias?
Então, a gente vê esse investimento na mobilidade com bons olhos. Sendo bem sincero, eu não lembro de ter tido um investimento tão grande na Na tua mobilidade. região ali tem uns terminais sendo feitos Sim, Mato novos, Alto, estações Magarça, novas. Pingo d'Água, tem o de Santa Cruz e do Curral Falso também. E eu não lembro de ter visto um investimento tão grande em mobilidade como tem hoje. Eu falo muito com a minha equipe uma coisa: não adianta a prefeitura cobrar do prestador de serviço se eles não dão uma estrutura Condição. boa, uma condição boa para que o serviço seja prestado. E como que pode dar essa condição boa? Pistas asfaltadas, pontos sinalizados, total segurança para que o serviço seja bem prestado. E essas obras que estão sendo feitas hoje, o Anel Viário de Campo Grande, que é uma obra que está sendo muito criticada por parte dos moradores, por Da região. políticos da região, mas que é aquela crítica que não tem base. Você criticar, beleza, você tem que pelo menos apresentar um projeto, uma contraproposta dentro da mobilidade para isso. Não, eu sou contra o projeto. Pô, legal, mas por qual motivo? Ninguém fala. Eu só vou ser contra um projeto quando ele for colocado em prática e se ele não der certo. A gente chega, ó, não deu certo por isso, isso, isso. Agora a obra não saiu. Ainda Sim. está sendo feito um mergulhão que, sinceramente, eu levava 40 minutos da rodoviária de Campo Grande até o Parque Shopping, que é na Estrada do Monteiro, um trajeto de 20 minutos de carro. Nem 20, dependendo do trânsito. Eu levava 40. Com total certeza, eu sei que aquela obra vai melhorar. Assim como os terminais do Mato Alto, Magarça, Pingo d'Água, Curral Falso e Santa Cruz vão dar uma viabilidade muito boa. Aquele viaduto no Mato Alto ali vai tirar os sinais de trânsito que tem ali para os ônibus das empresas que transitam naquela região, vai diminuir muito o intervalo. Vai diminuir muito o tempo de viagem. E para o passageiro vai ser bom. O passageiro fala: eu fico quase 2 horas de Barra de Guaratiba a Campo Grande. Realmente, a gente fica quase 2 horas. É o mesmo tempo de viagem de Campo Grande a Petrópolis, Caramba. que a gente faz de Barra de Guaratiba até Campo Grande e vice-versa. Dependendo do trânsito, é quase 2 horas. Depois que termina a obra, se fizer 1 hora vai ser muito. Se fizer 50 minutos vai ser muito. Porque vai melhorar muito. Eu passei ao lado do Terminal Gentileza na terça-feira de manhã. Tá lindo. O terminal ali tá lindo. Sim. O entorno ali ficou muito melhor do que era. E eu tenho certeza que aquilo ali vai dar uma ajuda muito grande. Porque é ao lado do principal terminal interestadual do Rio de Janeiro, que recebe ônibus do Brasil inteiro. Então, não tem como dar errado. Sim. Existe aquela torcida negativa, até no nosso grupo, o pessoal fala: o Transbrasil não vai dar certo, o Transbrasil não sei o quê. O Transbrasil hoje ele tem uma vantagem comparado aos outros 3 corredores. Ele não pega sinal de trânsito. Sim. Eu ontem estava pensando nisso, conversando com a minha equipe. Transbrasil não pega sinal de trânsito, vai ser o corredor mais rápido dos 4 corredores. As linhas que passam lá na Avenida Brasil, os ônibus convencionais, eu levei 1h10 no 397 na terça-feira à noite. Eu levei menos tempo do centro para a Zona Oeste do que do meu bairro, que é a Zona Oeste, para um outro bairro, para Campo Grande, que também é a Zona Oeste. Ou seja, no geral, tem tudo para melhorar. Mas o passageiro precisa acreditar mais. Não adianta ter aquela torcida negativa, que não adianta, não vai ajudar em nada. Então, beleza. Então, já estourando o nosso tempo aqui, te agradeço, Luiz Guilherme, por participar mais uma vez aqui com a gente. Agradeço, estendendo aí a toda a tua equipe, todo o pessoal da página Léo. Agora estou no grupo, fazendo parte do grupo lá. A turma começa a falar 3h30 da manhã e vai até 2 da manhã. Ninguém dorme lá. O pessoal no grupo fala E bastante. o celular fica só pipipi a noite toda lá com vocês conversando, mas é bem interessante. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do seu dia e também para compartilhar com quem você quiser. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.